aqui no painel pela Assembleia Legislativa do Pará, isso demonstra claramente e desmistifica qual é o verdadeiro papel do Poder Legislativo. O pessoal às vezes não compreende, mas é o Poder Legislativo que aprova os orçamentos do Estado. É o Poder Legislativo que cria leis, políticas públicas. E não é comum se discutir aqui o desenvolvimento das regiões. Cada governo tem um plano e a Paraíba dá um exemplo. Inclusive já premiado 2 vezes na Unale com essa ideia. O que é que a gente chama de monitoramento e avaliação do desenvolvimento sustentável regional do Estado? Estavam presentes aqui a reitora da nossa Universidade Federal e um pesquisador, porque, na verdade, esse partido sabe de quê? Do que o povo mais critica, Tassiana, no Brasil hoje, no parlamento, que são as emendas impositivas. Essa plataforma foi fruto de uma emenda impositiva de um parlamentar para ciência e tecnologia. Então, eu quero me apresentar, como sou Buba Germano. Na verdade, eu sou pesquisador da Embrapa e engenheiro agrônomo. Eu costumo dizer que era muito sabido, pesquisador é sabido, né? Aí depois vira besta, vai ser político, pronto. Então isso é normal. Mas, minha gente, aonde é que nós queríamos chegar? Eu fui prefeito da minha terra e nós estamos aqui, Tassiana, a convite do governador Helder. Quando ele foi presidente aqui, prefeito, presidente da Federação do Pará, eu era prefeito, presidente da Federação da Paraíba. A gente se conhece. E estamos aqui a pedido, inclusive, da Secretaria Municipal de Saúde Ambiental, SEMAS, né? Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para quê? Para que a gente possa fazer esse intercâmbio do local para o global, é isso. Porque não é comum os gestores monitorar os indicadores sociais. Não tem mecanismo. Então, nós estamos aqui para falar de um exemplo e mostrar rapidamente alguns dados, até porque eu tenho que me dirigir imediatamente para lá. Mas vamos lá. Qual foi o objetivo desse trabalho? Então, promover o monitoramento e avaliação contínua do desenvolvimento sustentável do Estado, da implementação da Agenda ODS 2030. Só historiando um pouco, na Rio 2000 foi criado as 8 maneiras de mudar o mundo através dos ODMs. Em 2015 foi feita uma avaliação para preencher esses espaços de indicadores que não estavam atendendo à demanda do mundo. E aí se criaram os ODS, passaram para 17 objetivos, 193 países são signatários, que estão todos aqui na COP. Todos aqui na COP para monitorar. E eu escutei aqui dizer, será que nós vamos esperar mais 15 anos para resolver o problema ambiental do mundo? Porque eu fico aqui olhando, nós estamos na Amazônia. Todos sabem a importância disso aqui para o nosso planeta. Aí eu pergunto aos senhores, e o bioma Caatinga, com mais de 16 milhões de nordestinos lá no semiárido, falaram aqui na mata em 200 e poucas espécies vegetais. Numa unidade de conservação na nossa Caatinga, companheiros, nós identificamos através da ciência 256 espécies botânicas, de um bioma que é o mais vulnerável do mundo. Vamos lá. Então, alguns objetivos específicos. O que é que nós queríamos chegar? A 14 regiões do Estado, a 4 milhões de habitantes e 223 municípios, para fortalecer o que é a transparência na gestão, que é isso que o poder do papel do Legislativo, criar um mecanismo de auxiliar o Poder Executivo para a tomada de decisões. Esse é o principal objetivo desta plataforma. Promover o uso estratégico. Nós criamos um IDS. Vivemos num país que passamos 15 anos para saber se melhoramos de vida e o IBGE ainda não divulgou o IDH. O dado que nós temos é de 2010. Então esse IDS é um dado sintético de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 148 indicadores, que dá uma precisão maior para a gente falar de sustentabilidade. Porque crescimento econômico é uma coisa e desenvolvimento sustentável é outra totalmente diferente. Porque não é onde está o financeiro que obrigatoriamente você tem os melhores indicadores sociais. Isso a gente vai mostrar com dados concretos aqui. Pode passar. Então, o que é que na linguagem, eu escutei aqui do presidente do consórcio, o que é que na linguagem da ONU
ele trata a agenda global. 5 dimensões, coincidentemente, são 5 P's. Pessoas, que são os seres humanos, paz, prosperidade, planeta e parcerias. Essa é a tratativa da ONU para com a agenda global. Então, a Paraíba é isso aí, é esse retrato. Todos os estados brasileiros têm um recorte. São 223 municípios distribuídos em 14 territórios ou regiões geoadministrativas. E qual era a nossa intenção? Que a plataforma chegasse ao município. É bom a gente saber de uma coisa. Quem gera indicador, o Estado e a União são termos abstratos. Quem gera indicador é o município. E o somatório dos municípios é que é a média do Estado, como o somatório dos Estados é a média do Brasil. Então imagina os senhores, a ONU, tratar indicadores para um mundo desigual como é. Ora, se aqui no nosso Brasil nós temos 5 regiões diferenciadas e quando chega na Paraíba nós temos 14 diferentes, num estado que tem 4 milhões de habitantes. Então, territorializar é chegar ao município. Eu estava aqui ao lado de prefeitos que, às vezes, por falta de conhecimento dos indicadores, eles não criam políticas públicas. Eu quero registrar a presença aqui da deputada Gilma Germano, que foi secretária de Assistência Social lá da cidade dela, de Picuí, que é a minha cidade. E eu fui prefeito em 2005, aliás. Ganhamos 4 selos Unicef, tratando da agenda das 8 maneiras de mudar o mundo. Então, rapidamente, eu vou mostrar aqui evoluções da plataforma. Metodologicamente, quem quiser ter mais interesse, nós vamos passar aqui até o dia 17, apresentando tecnicamente. Nós não viemos passear na COP, nós viemos trazer e oferecer a oportunidade de que o Consórcio Norte crie o ODS Norte, porque existem algumas plataformas isoladas no nosso país que trata como indicador, como uma ferramenta tecnológica, mas não interpreta, não oferece o poder de decisão aos gestores, que é isso que nós estamos fazendo na Paraíba, e a Paraíba já ganhou 2 prêmios consecutivos com essa metodologia. Pode passar, por favor. Pronto, aqui já está, volta um pouquinho, aqui está o QR Code para quem é interessado e acessar a plataforma. Tem algumas condicionantes que nós desenvolvemos. Primeiro, é aberta, com dados abertos, pública e gratuita. Porque foi esse o papel de uma emenda de um parlamentar. Disponibilizar a sociedade para monitorar e oferecer aos gestores municipais e estaduais o poder de decisão para a criação de políticas públicas. Pode passar. Aqui, por exemplo, quando você abre a plataforma, você vai ver os 17 ODS já classificados no mapa da Paraíba, com 148 indicadores, e o Índice de Desenvolvimento Sustentável, o IDS, nós já criamos por lei na Assembleia Legislativa, projeto de resolução da mesa diretora, o único estado do Brasil que premia os municípios sustentáveis. 1º, 2º e 3º lugar de cada região geoadministrativa. Ou seja, 42 municípios. Fizemos esse evento agora, por quê? Eu fui prefeito. Estimular um prêmio é estimular você buscar melhoria de vida para os seus munícipes. Então pode passar, Cacá. Pronto. Rapidamente, como eu falei, está aqui as 14 regiões geoadministrativas. A nossa plataforma permite mensurar quando é que foi assinada a Agenda Global, 2015. Então, de 2015 até o presente, nós temos a evolução da Paraíba do Índice de Desenvolvimento Sustentável das 14 regiões geoadministrativas. E temos um ranking do IDS dos 223 municípios. E o prêmio, ele foi, de uma forma técnica, discutido, para que a gente não estimulasse, por exemplo, não é justo disputar João Pessoa, que tem 40% do PIB da Paraíba, com a minha região, que é a 4ª região, com 1,5% do PIB. Então, os municípios disputam nas suas regiões. E os 3 melhores municípios de cada região, realmente, ele recebe uma comenda da Assembleia Legislativa e um selo Município Sustentável e Gestor de Município Sustentável. É um estímulo para que eles busquem acessar através de quê? De evidências
criar políticas públicas, traçar cenários dos seus planos de governo. Inclusive, Tassiano, é muito importante destacar que esse ano, exatamente esse ano, todos os prefeitos do Brasil estão fazendo o PPA para 2029. E eu costumo dizer, como gestor que fui, quem quer resolver problema, doutora, do seu município, não é com discurso não, é colocando na peça orçamentária como política pública, tá certo? Isso é a decisão de quem quer fazer. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção aqui para os senhores e senhoras? Veja essa evolução, 2015, o que é que nós tivemos no mundo em 2022? A pandemia, né? Então, olha a retração do IDS da Paraíba, 21, 59,8, caiu para 55,7, isso foi no mundo todo. Aporte de investimento menores, indicadores sociais, todos sabem o que aconteceu com a pandemia. E aí permite você olhar a evolução das 14 regiões. O que é que aconteceu em 2023 pós-pandemia? Olha o destaque dessa plataforma. Vocês estão vendo aqui região 1 e região 3, 2 e 3, aliás, 1 e 3, Campina e João Pessoa, 60% do PIB da Paraíba. Houve uma redução de 2,6% e 4,7% porque não reagiram pós-pandemia. Sabe por quê? Porque a indústria não reagiu. Olhe qual foi a região que mais cresceu na Paraíba. Se o senhor registrar a presença aqui de uma grande guerreira da agenda, que é a nossa amiga Inalda, que já foi do PNUD, é uma das pessoas que mais entende da agenda global e tem contribuído muito com a Paraíba, é paraibana, viu? Então veja bem, aí você vem aqui, essa região de 15,5% de crescimento, 3 vezes o crescimento da Paraíba, que é 6,8%, pós-pandemia. Região de Monteiro, talvez vocês não conheçam, aí cresceu 15,5%. Não tem indústria. Sabe o que é que tem? Transposição do Rio São Francisco. Chegou água para a agricultura familiar. Chegou água para a agricultura familiar. Que eu escutei a primeira palestra aqui da importância. Sabe por quê? Mais uma vez reiterando que não é o financeiro que faz o social. Porque existe um grande debate, inclusive aqui, painéis que me antecederam, nós temos um PIB invisível, sabe de qual é? Da agricultura informal, que vem da agricultura familiar. Nós estamos com um exemplo aqui na COP, ó. Aqui uma presidente da Associação das Mulheres da Quixaba, lá da Paraíba, Edinalva. 27 mulheres produzindo, sabe o quê? Geleia de umbu, doces e compotas da agricultura familiar e vieram aqui para a COP para expor isso. Não entra no PIB, não entra no cálculo do PIB. É um PIB invisível da agricultura familiar. Então, minha gente, segunda região que mais cresceu, região de Patos, que também não tem indústria. E eu não estou falando da cidade de Patos. Eu estou falando que quando a gente abre o ranking dos IDS da Paraíba, essa região de Patos tem os 5 entre os 10 melhores IDS. Sabe por quê, amiga? Muita gente critica. Um parque eólico que foi instalado, aumentou o ISS dos municípios pequenos, lutamos pela proteção da compensação ambiental e os municípios pequenos reagiram com muito mais agilidade e celeridade, porque não tem os problemas do grande centro, por exemplo, na gestão plena de saúde, na segurança pública. Então, isso é um exemplo da nossa Paraíba. E esses dados, é bom dizer que são... Vocês estão assistindo em primeira mão, viu, Tassiano? Esses dados são inéditos, porque eles estão concorrendo mais uma vez um prêmio lá, Paraíba Sustentável, na Unali. Agora, minha gente, aí está o cenário. Qualquer gestor, não adianta a gente cometer o equívoco de querer concentrar o setor industrial nos grandes centros. Tem que interiorizar as ações do governo, que é quem está dando resposta. E aí não adianta, minha gente, que me perdoe os economistas, concentrar renda em quem já tem muito não dá qualidade de vida para ninguém, minha gente. Dá para poucos. O índice de Gini, ele aumenta quando você concentra renda nas pessoas, em 4, 5 pessoas ou empresas. Está aí um exemplo.
E nós estamos falando de números concretos. E sabe por que não pode ser questionada essa plataforma? Sabe quem alimenta, meus amigos? Os municípios. Todos os dados oficiais, 24 fontes oficiais que alimentam. Quem foi prefeito sabe disso. Censo escolar, DataSUS e por aí vai. IDEB, mortalidade infantil, tudo isso aí, 148 indicadores. A gente faz isso para Paraíba, para saber quantos médicos por habitante, quantos enfermeiros, para que a gente chama de diagnóstico situacional. Diagnóstico situacional é oferecer aos gestores onde ele está vulnerável para ele melhorar com políticas públicas. Eu tenho que dar um exemplo. Dona Gilma era secretária de Ação Social na cidade de Picuí. A primeira disputa do selo Unicef, a gente tinha 39 para cada 1.000 nascidos de mortalidade infantil. Com 2 políticas públicas que ela implementou, Bebê do Futuro e Adota uma Criança, que programas era esse? Bebê do Futuro, quem ganhava bem descontava no imposto de renda para adotar uma criança. E crianças que nasciam desnutridas tinham o apoio do município para suplementar a alimentação dessas pessoas. E mortalidade infantil é fome, minha gente, é desnutrição. 2 políticas públicas nós caímos para patamares civilizados de 7 para cada 1.000 nascidos. Então nós estamos tratando de evidências. O que é mais importante para reiterar essa nossa tese? Aí estão os 17 ODS. Aí está a nota de todos os IDS da Paraíba. O que é que o nosso presidente Lula mais fala? Fome e pobreza, não é isso? ODS 1 e 2, olha as notas nossas. 76,5, 84,9. Sabe quantas pessoas nós tiramos da linha de extrema pobreza na Paraíba nesse ciclo aí? 450 mil paraibanos saíram da linha de extrema pobreza. Isso são dados que estão abertos aí para o público. São evidências para nortear as políticas públicas do governo. O papel do legislativo é esse, é contribuir para que o executivo crie políticas públicas. Mas nós não somos proibir a fiscalizar e monitorar a avaliação e o crescimento do nosso desenvolvimento. Então, minha gente, para encerrar a nossa apresentação, eu quero dizer que aí está reiterado a linguagem da ONU. Os 5 P's, para permitir o que, mais uma vez? Que os gestores saibam onde está a sua vulnerabilidade. Esse é o retrato da Paraíba. Qual é a maior vulnerabilidade da média aí, dos 5 P's? Paz, 44,8. Segurança pública, será que é privilégio só da Paraíba? Não, é nacional. Um convite do governador do estado. Helder foi presidente da Federação do Pará quando eu era da Paraíba. Exatamente. E abriu 3 painéis na SEMAS, que nós estaremos aqui até o dia 17, e eu fiquei muito animado com o presidente do consórcio aqui. Nós queremos mostrar essa metodologia para que vocês implantem aqui no norte, com a consciência que o Pará detém quase 50% da economia da região norte. E nós viemos aqui para isso, com a equipe técnica, para oferecer essa oportunidade, porque ela só será massificada. A primeira coisa que o pessoal da Unali pergunta diz: qual a capacidade de replicar qualquer projeto que está lá no prêmio? É essa, estarmos aqui, não para passear, mas para contribuir, certo? Contribuir porque os senhores nós ainda temos 5 anos para a conclusão da agenda global, que é 2030. Então, viemos aqui para isso. A plataforma consolidou-se como uma ferramenta de monitoramento e desenvolvimento sustentável. Hoje tem mais de 2.000 usuários. E por que não avança mais? Quais são os gargalos? O senhor sabe disso, todo deputado tem prefeito ao seu lado, e os prefeitos não têm a informação para tomar a decisão. A Assembleia pode prestar isso aí, porque lá foi uma emenda impositiva nossa. E aí, quando pergunta, mas é muito dinheiro, aí eu pergunto quanto é um show de Wesley Safadão. Porque nós gastamos menos do que um show dele para fazer uma ferramenta para atender 223 municípios. Tenho nada contra cantor que ganhe bem. Aliás, não sou nem complexado com isso, não, que de vez em quando eu tomo cano e canto também. Então, assim, hoje nós temos consolidado as 14 regiões geoadministrativas, já elaboradas. É o único estado do Brasil, presidente, que já tem 2 prêmios, em parceria com a Funetec, que é uma fundação, que é um braço que nos auxilia junto com as universidades.
para que a gente já promovemos 2 prêmios dos melhores IDS de cada região. Já temos uma proposta de territorialização, porque a gente precisa mapear os atores de desenvolvimento. Tivemos agora em Fortaleza, o Banco do Nordeste tem todo interesse, porque quando a gente apresentou esse dado aqui, amiga, eles são os maiores fornecedores. Quando eu vi aqui o presidente do consórcio dizer o absurdo que o Pronaf daqui vai para comprar bezerra, é uma falta de vergonha mesmo. Sabe por quê? O nosso lá, ele é apoiado para a agricultura familiar, lá na beira do São Francisco, na região de bode e cabra, certo? Aonde tem esse PIB invisível que ninguém valoriza. Isso é balela dizer que a gente só tem 15% do setor primário. E a informalidade? O cara que vende a cabra dele na feira, o cara que vende a manga, a fruta que produz o doce. Então, minha gente, essa discussão, modesta parte, eu aprendi as 2 línguas. Eu me dou o luxo de, na universidade, ser da academia, mas me dou o luxo também de traduzir a linguagem política para chegar a quem na ponta, que é quem precisa. Esse é o nosso papel, presidente. Vocês estão de parabéns. Eu assisti aqui 3 painéis. Não é comum discutir nos parlamentos. Sabe o que é que diziam a mim? Cai fora disso, que isso não dá voto, não. Quer dizer, como que eu, com a formação de pesquisador, estivesse querendo trocar voto por um auxílio aos gestores municipais, que esse sim é quem tem o papel de melhorar a vida dos seus munícipes. Portanto, eu encerro me colocando à disposição com uma frase simples. A tarefa de melhorar a qualidade de vida de um povo não é de um governante, não. É da sociedade civil organizada. Muito obrigado e que Deus ilumine a nossa inteligência. Se tiver alguma pergunta, quem quiser fazer, está aqui à disposição. Tá? Boa noite, meu nome é Ciro, eu sou representante da Copernica, mas sou pesquisador da UNB, Ciências de Materiais. E eu gostaria de perguntar sobre as condições que vocês têm de agricultura familiar, quais são as possibilidades de desenvolver outras frentes onde, por exemplo, possa combater as vossorocas que estão acontecendo na nossa região, não só na Paraíba, mas também no Piauí e em alguns outros estados que estão sofrendo com os desgastes do meio ambiente. E as vossorocas são algo difícil de ser retratado, de ser revertido. Então, eu gostaria de saber como é que vocês tratam essas condições de solo. Bom, essa é uma pergunta importantíssima, porque nós estamos aqui. Eu sou de uma região que tem o maior processo de aceleração de desertificação da Paraíba. Entre Picuí e Barra de Santa Rosa, lá nesse Siridó paraibano. Quando eu fui prefeito, eu adquiri uma área, sabe para fazer o quê? Uma unidade de conservação. Passaram-se quase 20 anos para que a gente tivesse hoje uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio da Natureza. Toda fauna, flora, solos, geologia, tudo estudado através da ciência. Sabe com quê? Emendas impositivas e bolsa para estudantes. Eu só acredito nisso, companheiro, no saber, certo? Então, existem políticas definidas na Paraíba de enfrentar essa questão das mudanças climáticas, e lógico que o processo lá é muito mais acelerado do que o de vocês aqui, companheiros. Nós temos 16 milhões de habitantes, nós temos dos 223, nós temos 178 municípios com característica de caatinga, ou seja, semideserto ou deserto. Aí nós temos um exemplo como cadeias produtivas, como eu mostrei aqui, a região que mais cresceu na Paraíba, Monteiro, por causa da transposição do Rio São Francisco, que foi feito lá atrás. Aí o Banco do Nordeste hoje, quando ele viu, por que Monteiro cresceu? Aporte de investimento na área do Pronaf. E se interessou agora de fazer o link de quê? Dos créditos do BNB com os ODS. A agenda global não é invenção nossa, não. Isso é o mundo todo está discutindo isso aqui. Isso aqui tem 193 países aqui que são signatários da agenda global. Estão aí, lá na zona privilegiada azul, mas nós estamos na verde, que aqui é onde a confusão tem que sair daqui, porque é aqui que gera resultado para eles discutirem lá. Aí quando termina a Copa, a gente fica falando trilhões de dólares, bilhões de dólares, e a gente não tem acesso a fazer um plano de manejo de uma reserva ecológica. É esse o nosso país. Então, assim, eu acho que a Paraíba está numa evolução. Eu agradeço demais o convite da Unali, me colocando à disposição, Adriano Galdino, nosso presidente,
nos coloca à disposição se há interesse ou de uma articulação, porque o governador que nos convidou pelas SEMAS, na verdade ele abriu, nós estamos participando dos painéis da Paraíba para o Pará, já começa com a letra P, do local para o global, né? Então, ótimo. Então, estamos aqui, companheiros, à disposição com a reitora da universidade, que está aqui, com os pesquisadores, que são os mentores intelectuais da plataforma, e o ODS mais importante, na minha compreensão, é o de parcerias. E vocês estão com capacidade de negociação muito grande. O presidente do consórcio, ele sabe que para criar essa plataforma como política nacional, porque a gente sabe que num passado bem recente se passaram 4 anos com a agenda morta, dizendo que a ONU era comunista, que etc, e etc. Então, minha gente, essa é a realidade do nosso país. E eu estou dando um exemplo de um componente. Nós tiramos 450 mil paraibanos da linha de extrema pobreza, num ciclo de 2015 a 2023. Tá certo? Então, nos colocamos à disposição, presidente e minha querida da Unali. Estaremos em Bento Gonçalves, né? Dia 2 a 6, e sempre nos colocando à disposição. O meu diletantismo hoje não é mais... Agora que eu estou fazendo política, sem mandato, que eu acho melhor, porque ninguém não dá um telefonema pedindo nada, né? Então eu fico aqui com minha ciência, com articulação com as universidades, porque a minha formação, na verdade, não é... Política não é profissão, é uma representação, não é isso, presidente? Então, vamos juntos e estamos à disposição, e que Deus ilumine a nossa caminhada. Hoje tivemos um dia extremamente produtivo, 7 painéis foram apresentados, amanhã já tem mais 6 painéis para ser apresentados. Então vamos encerrar, vou pedir para o deputado Chicão vai fazer o encerramento. Ao encerrar esse painel apresentado pelo Germano, eu queria agradecer essa interação. Acho que é fundamental que o Estado do Pará, nós que estamos na função pública, possamos conhecer o que é feito de positivo e de bom também no estado da Paraíba. Acho que é essa troca de informação, todos ganham. E a população que a gente tem o compromisso de defender é aquilo que nós queremos que chegue às políticas públicas para elas. Então, Germano, eu queria te agradecer, porque entendo, a nossa deputada também, porque entendo que essa construção de relacionamento entre os parlamentos, através da Unali, ela é muito positiva. Eu tenho tido, e não tenho nenhum tipo de problema em dizer isso de público, eu tenho tido uma alegria muito grande e um conhecimento muito grande de legislação de outros estados que foram feitos, que hoje nós estamos tentando aproveitar também para o estado do Pará. Teve uma legislação que o presidente da Assembleia de Goiás nos trouxe, que nós já apresentamos no parlamento e já foi aprovada e já virou lei lá também. Então, acho que essa construção, ela é muito positiva. Eu queria te agradecer a deputada, nos colocar aqui à disposição. Eu, a deputada Ana Cunha, o deputado Ira Lima, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, e a Ana, nossa deputada, ela preside uma das comissões mais importantes no Poder Legislativo, que é a Comissão da Criança e da Adolescência do nosso parlamento. Então, ela tem feito um trabalho muito produtivo à frente dessa comissão. Então, eu pedi só para fazer essa fala, justamente para ter a oportunidade de agradecer de público e deixar registrado a nossa alegria por participar desse momento. Muito obrigado.